E aí, gente, eu vou estar prendendo o microfone aqui, porque eu percebo que se ele fica muito perto, ele fica fazendo barulho de sopro. Enfim, vamos lá. Tô olhando aqui o relato que chegou, então vamos lá. Oi, os nomes já estão devidamente alterados, porque essa história não é só um babado, é um trauma que eu demorei anos para processar. Me chamo Mariana e o que eu vou te contar agora não é fofoca de traição. É o relato de como eu virei estatística por causa da amiga de vidro. Pega algo quente para beber, vamos lá. Tudo começou quando a Estela entrou na minha vida e ela era aquela pessoa que parecia um cristal, delicada, pálida, com uma voz que mal saía da garganta. Ela dizia que tinha perdido os pais no acidente e que não tinha ninguém no mundo. Eu, no auge da minha carência e da minha vontade de ser a salvadora, entre aspas, trouxe a Estela para morar comigo, numa casa de campo que eu tinha. Numa casa de campo. Gente, eu às vezes eu perco assim no negócio assim, muito besta. Achei que eu tinha herdado da minha avó. Ela era um lugar isolado, mas era lindo, gente, lindo mesmo. O vizinho mais próximo ficava a 2 quilômetros, então ela era bem isolada. No primeiro mês, a Estela, ela era uma companhia perfeita, mas o clima começou a mudar quando ela passou a ter uns comportamentos estranhos. Eu acordava de madrugada e ela estava parada na beira da minha cama, apenas me olhando. Quando levava um susto e perguntava o que era, ela dizia com a maior calma: Nada, amiga, você é tão bonita dormindo que eu fico admirando sua paz. Tipo assim, não, eu já ia ficar com medo. Aquilo me dava um calafrio, mas eu tentava ignorar. A coisa ficou macabra de verdade quando os meus pertences começaram a sumir. Não era dinheiro, era fio de cabelos da minha escova, dentes de leite que eu guardava numa caixinha de recordações e até as gotas de sangue de um dedo, de um corte que eu dei no dedo e limpei num papel. Eu achava que estava ficando louca. Até quando o dia que eu precisei de um documento que estava no quarto dela, enquanto ela estava no banho. Aí eu fui lá pegar. Eu abri a gaveta no criado mudo e meu estômago subiu pela boca. Ela tinha um caderno, não era um diário comum. Tinha todas as fotos nossas em todos os ângulos possíveis, inclusive as fotos minhas dormindo, que eu nunca soube que ela tirou. E colado em cada página tinha um pedaço meu, um fio de cabelo, uma unha, um pedaço de um vestido que eu amava. E no topo da última imagem estava escrito fase final, a transferência. Eu saí do quarto trêmula, tentei ligar para o meu namorado Caio, mas o meu celular não tinha sinal, porque ali sempre pegava. Fui olhar o roteador e os fios tinham sido cortados com um dente. Não parecia corte de tesoura, parecia que alguém tinha mastigado até o cabo romper. Nessa hora, a Estela saiu do banho. Ela estava com uma toalha na cabeça e me olhou com aquele olhar morto, sabe? E disse: Você não deveria ter mexido nas minhas coisas, Marina. O cristal quebra quando a gente toca demais. Eu tentei correr pela porta da frente, mas ela tinha escondido a chave. Eu me tranquei no banheiro e comecei a gritar. Mas lembra que eu falei que o vizinho morava longe? Então, ninguém me ouvia. Eu ouvia a voz dela do lado de fora batendo na porta com a cabeça. Ela cantava uma música de Ninar que minha avó cantava pra mim. Como ela sabia aquela música? Eu nunca tinha contado pra ela. Eu passei a noite inteira trancada ali só ouvindo ela arranhar a porta com as unhas sussurrando. Eu só quero ser você, Marina. Você tem tanta vida e eu sou tão vazia. Deixa eu entrar. Eu só preciso de um pouco mais do seu sangue. Gente, volta. Quando amanheceu, o silêncio ficou absoluto. Eu esperei horas até ter coragem de sair. Quando eu saí, a casa estava vazia. A porta da frente estava escancarada. Peguei meu carro e dirigi até a delegacia mais próxima, sem olhar para trás. Sabe o que foi pior? A polícia foi até a casa e não achou a Estela, mas acharam algo embaixo do assoalho do quarto dela. O corpo de outras 2 mulheres que tinham sido dadas como desaparecida em outra cidade.
Elas eram idênticas a mim. A Estela não era o nome dela. Ela era uma andarilha que escolhia mulheres sozinha, se infiltrava na vida delas, roubava a identidade e depois eliminava o original. Eu nunca mais voltei naquela casa. Hoje eu durmo num apartamento com câmeras, 3 trancas, 2 cachorros grandes, mas às vezes de madrugada eu recebo uma chamada privada no celular. Quando eu atendo, ninguém fala nada, só ouço alguém do outro lado cantarolando bem baixinho, aquela música de ninar da minha avó. A Estela ainda está por aí usando o rosto de alguém, vivendo a vida de alguém. Então, se conhecer uma menina doce, delicada, que parece um cristal quebrado e quer ser muito sua amiga, corre, porque o vidro não quebra sozinho, ele corta. Gente, é tipo assim, pior que é um desespero, né? Você tá num lugar totalmente isolado, não tem como pedir ajuda pra ninguém. Aí, véi, bizarro, né, gente? Bizarro. Comenta aí mais a opinião de vocês, gente. O que que vocês acham que era? Eu não tenho nenhuma noção do que pode ser, tipo, de verdade. Já vi bastante relato, né? E chega até a ser bizarro. Porque, tipo, ai, não, pode ser uma pessoa, mas pode ser como se fosse um espírito que rouba. Tem um bagulho no Supernatural que ele era, tipo, metamorfo. Isso, metamorfo. Mas metamorfo não precisa do sangue da pessoa, ele só precisa olhar. Né? Então não faria muito sentido.